Homem, deixa eu começar com uma pergunta bem direta para você. Quem tem liberdade para confrontar você? Não estou perguntando quem conversa com você, não estou perguntando quem ri com você, não estou perguntando quem curte as suas postagens, eu estou perguntando quem pode olhar nos seus olhos e dizer: isso está errado. Você precisa parar, você precisa voltar, você precisa pedir perdão, você precisa viver o que fala. Sabe por quê? Porque o homem que ninguém pode confrontar, ele já está em perigo. Mesmo que pareça forte, mesmo que conheça a Bíblia, mesmo que trabalhe muito, mesmo que fale bonito, se ninguém pode confrontar esse homem, ele está em perigo. Hoje é o dia 15 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina e hoje começamos a terceira semana da nossa série. Vamos falar sobre postura e ambiente ao longo dos próximos dias. O tema de hoje é homem isolado não é forte, certo? Então, brevemente, para ir para o nosso primeiro ponto, mais uma vez, aquilo que, como de sempre, né? Se inscreve nesse canal, nos ajuda a difundir, né, a espalhar essa mensagem a mais lugares, a mais pessoas. Então, compartilha essa mensagem, tá certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo e eu quero falar um pouco sobre a mentira da força solitária. A cultura, ela nos ensina, ou ela tem ensinado muitos homens a pensar que ser forte é não precisar de ninguém. Resolver sozinho, não pedir ajuda, não falar de dor, não prestar contas a ninguém, não abrir a vida, não permitir confronto de alguma forma. Só que isso é necessariamente, na verdade, não, isso aqui não necessariamente é força. Não necessariamente é que se você faz essas coisas, você seja de fato um homem. Não. Muitas vezes apenas é orgulho, bem vestidinho. É medo de ser conhecido, é vergonha de ser talvez confrontado de alguma forma, é fuga da própria responsabilidade e também é uma forma de proteger a imagem enquanto a alma ela adoece por dentro. Um homem pode até parecer forte por fora, mas se ninguém sabe como ele está por dentro, esse homem está vulnerável. Você pode estar vulnerável. Porque força, sem comunhão, vira isolamento. E isolamento, sem confronto, vira terreno muito fértil para auto-engano. Certo? Então, cuidado, muito cuidado com essa mentira de que porque eu resolvo tudo sozinho, eu sou homem, eu sou forte. Isso é uma mentira muito grande de Satanás para a sua vida, sabe? Segundo, nós vamos falar brevemente sobre o homem isolado. E como esse homem isolado ele negocia com as próprias desculpas. O maior perigo do isolamento é que o homem ele passa a conversar apenas consigo mesmo. O homem passa a ser a sua própria referência. Entendeu? Ele passa a ser a própria medida para tudo. E esse é um grande perigo. E quando o homem ele conversa apenas consigo mesmo, ele sempre encontra um jeito de justificar o que ele deveria estar confrontando. Ele chama pecado de fase, como já temos falado aqui, ele chama talvez a preguiça de cansaço, chama a frieza espiritual de uma rotina corrida, ele chama o distanciamento da família de necessidade de espaço. Ele chama talvez o próprio vício de uma luta normal. Ele chama a omissão de personalidade. Ele pode chamar o próprio orgulho de firmeza. Sozinho, ele monta a sua própria autodefesa. Sozinho, ele suaviza a gravidade do assunto. Sozinho, ele acaba adiando o arrependimento ao qual ele tanto precisa voltar. Sozinho, ele diz: não está tão grave assim. Deixa, eu resolvo depois. Nunca, ninguém precisa saber disso. É controle. Mas essa é justamente a linguagem de um homem que está perdendo o controle no segredo. Sozinho, o homem ele negocia com suas próprias desculpas. E esse é um grave
grave problema. Por isso que nós tantos falamos aqui, a frase que talvez você já tenha memorizado é que aqui a masculinidade ela é medida com a régua de Cristo. Cristo é a nossa medida. Eu não falo de masculinidade baseado naquilo que eu sei sobre masculinidade. Não falo de masculinidade baseado no que a minha igreja me ensinou sobre masculinidade ou sobre aquilo que meu pai me mostrou sobre masculinidade, porque são a régua, são como se diz, parâmetros, são referências muito pequenas e falíveis. Se você tem o seu pai como a referência, certo? Se você tem seu pai como a régua para a masculinidade, você vai falir. Se você tem o seu pastor, o seu líder, alguém, um líder, né, religioso, como a referência do homem que você deveria ser, você vai acabar se dando mal. Mas quando você tem Cristo como a régua, o alvo, eu sei que não somos perfeitos, mas a gente está caminhando até esse alvo. Então a gente sempre vamos estar lutando, vamos estar nos esforçando, trabalhando para chegarmos lá. Entendeu? Sozinho, o homem ele acaba negociando com suas próprias desculpas e esse é um grande perigo. Número 3, eu quero falar sobre prestação de contas. E prestação de contas, entenda, não é exposição pública. É muito importante esclarecer isso, porque quando eu falo de ambiente, de confronto, de prestação de contas, eu não estou dizendo que você deve sair expondo a sua vida para qualquer pessoa. Não é isso não, homem. Isso seria muita imprudência da sua parte, da minha parte. Você não precisa contar tudo para todos. Você não precisa abrir a sua alma para gente imatura. Você não precisa entregar as suas fraquezas para pessoas que vão usar isso contra você. Prestação de contas não é exposição pública, não é sobre isso que nós estamos falando. É relacionamento maduro. É caminhar com pessoas confiáveis, pessoas que amam você o suficiente para acolher, mas também para confrontar. Pessoas que não vão passar pano para a sua omissão. Pessoas que não vão usar a sua dor como uma arma contra você mesmo, contra os seus seres queridos. Pessoas que vão te amar ou vão te chamar, na verdade, de volta para Cristo, de volta para a sua função, de volta para a sua família, de volta para a sua responsabilidade. Homem maduro não vive exposto a todos, mas também ele não vive escondido de todos. Coloca isso na sua cabeça, homem. E brevemente quero falar também sobre todo homem. Ele precisa de perguntas difíceis. Você precisa estar disposto a se questionar com perguntas difíceis. Todo homem ele precisa de alguém que faça perguntas difíceis. Perguntas como está a sua vida com Deus? Perguntas como está a sua pureza? Como está a sua casa? Como está a sua esposa? Como estão as suas finanças, seus filhos? Como está a sua rotina? Você cumpriu o que prometeu? Você pediu perdão? Você cortou aquilo que precisava ser cortado? Você está vivendo aquilo que você fala? Essas perguntas incomodam. Incomodam. Acredito sim. Já fizeram essas perguntas para mim. E ainda fazem, muitas delas. Mas elas protegem. Elas protegem e protegem muito. Porque uma pergunta difícil, feita na hora certa, pode impedir uma queda dolorosa no futuro. O problema é que muitos homens querem apenas pessoas que confiem na sua versão. Querem amigos que concordem com aquilo que eu falo. Gente que elogie o meu jeito, quem eu sou. Querem companhia, mas não querem confronto. Querem conversa, mas não prestação de contas. Só que a amizade que nunca confronta pode virar plateia para a sua queda. E aí vem uma breve coisa com relação aos filhos. Por exemplo, por que seu filho
Não estou dizendo que você nunca vai ser e não deve ser amigo do seu filho, mas tem idade certa para isso. E os primeiros anos de formação do seu filho ou da sua filha, você não é amigo deles. Você não é. Porque como amigo, eles vão querer que você concorde, que você passe pano, que você... Mas não, eles precisam de um pai. E pai está colocado ali para confrontar. Para isso. Pois essa é uma conversa talvez para outro momento. Mas é muito interessante a gente pensar por isso. O que mais eu escuto falar e que as pessoas não entendem quanto mal faz isso é: meu filho é o meu melhor amigo, minha filha é minha melhor amiga. Não, senhor. Não, menina, não. Não funciona assim, não. Não funciona assim, não. E você possa dizer até: não, mas de fato, está tudo bem com o nosso relacionamento. Eu lhe digo, cuidado. Porque no dia que você precisar confrontá-lo de fato, vai dar errado. Vai dar errado. Cuidado. Quinto, vamos falar sobre o falso eu resolvo com Deus. O que eu falo? Existe uma frase que parece muito espiritual, mas às vezes esconde uma fuga muito grande, que é essa aqui que a gente falou. Eu resolvo isso com Deus. É entre eu e Deus. Claro que tudo precisa ser tratado diante de Deus. Isso é claro. Isso é nítido. Claro que Deus é primeiro diante de quem você se humilha. Mas Deus também usa meios, ok? Deus usa irmãos, conselho, ele usa discipulado, ele usa ambiente, ele usa confronto. Deus usa homens maduros para nos levar da verdade ou nos lembrar da verdade quando estamos negociando com uma mentira. Então, cuidado para não usar uma frase espiritual como esconderijo. Às vezes, dizer, entre eu e Deus, significa talvez, eu não quero que ninguém toque nessa área. Talvez seja isso que você está dizendo. Eu não quero eu não quero prestar contas a ninguém. Eu não quero ser confrontado. Eu não quero trazer isso para a luz. Homem, não transforme espiritualidade em esconderijo para orgulho. Cuidado com isso, homem. Se Deus está te chamando para a luz, talvez parte dessa luz passe por abrir a sua vida para um homem maduro, um homem de confiança. Isso faz parte, provavelmente, de você atender ao chamado de Deus para trazer a sua vida para a luz. Eu quero falar também sobre ambiente certo, porque ambiente certo ele forma a postura. A terceira semana que estamos começando hoje, dessa série, vamos falar sobre postura e ambiente, porque o homem é formado pelo ambiente onde ele permanece. Eu falo muito, eu repito muito isso no meu Instagram, certo? Se você vive em um ambiente onde ninguém te confronta, você vai se acostumar com uma versão fraca de si mesmo. Tem uma frase que eu uso com meus filhos e é a seguinte: coisas fáceis tornam você fraco, coisas difíceis tornam você forte. Eu sei que ser confrontado não é fácil. É difícil, mas é isso que vai te tornar um homem forte. Eu repito várias vezes para meu filho isso. Eu sei que treinar não é fácil. É difícil muitas das vezes, mas é isso que vai te tornar um homem forte. Entendeu? Falar a verdade não é fácil muitas das vezes. É difícil porque traz consequências, mas é justamente isso que vai te ajudar a te formar ou fazer de ti um homem forte. Eu repito várias vezes isso para meu filho. Entenda o seguinte: se você vive em um ambiente onde todos passam pano, sua omissão ela parece normal. Se você vive em um ambiente onde homens brincam com pecado, a sua consciência vai perdendo, vai se perdendo essa consciência com respeito àquilo que é certo e é o que é errado. Se você vive em um ambiente onde homens começam a brincar com pecado, sua consciência vai
perdendo totalmente essa sensibilidade. Se você vive em um ambiente onde ninguém leva Deus a sério, sua vida espiritual vai esfriando. Se você vive em um ambiente onde não se fala sobre masculinidade, o que vai acontecer? Mas no ambiente certo, você é chamado para cima. Você é lembrado da sua identidade, você é confrontado com a sua função, você é desafiado na sua postura. É ambiente, é o chamado praticamente de voltar quando você começa a negociar. É no ambiente onde isso acontece. Porque ambiente certo não apenas acolhe, ele também forma, corrige e sustenta. E é por isso que o Manada Clube existe. Não para ser apenas um grupo de conversa, não é isso. Não para homens que mandam frases bonitas por lá, não para inflar o ego masculino de forma alguma, mas para ser um ambiente de formação. Um lugar onde homens são chamados a viver identidade, função e postura. Homens que querem ser confrontados com a verdade. Homens que querem assumir responsabilidade. Homens que não querem viver isolados, negociando com as mesmas desculpas. Porque conteúdo desperta, mas ambiente ele sustenta. Então, e a gente falou, né? O homem sozinho, por muito tempo, ele começa a acreditar nas próprias justificativas. E esse é um grande problema. Então, brevemente, eu quero te dar, né? Eu quero te dar as... Deixa eu ver. A parte prática de hoje, certo? Pega uma caneta, um papel, como a gente já fala, né? E anota essas perguntas e responde essas perguntas. Quem pode me confrontar hoje? Quem sabe como está a minha vida de verdade? Que área eu tenho escondido por vergonha, orgulho ou por medo? Que homem maduro eu posso procurar esta semana? Qual conversa eu preciso iniciar? Ainda hoje. Eu quero te desafiar a fazer algo muito prático. Procura um homem maduro esta semana. Manda uma mensagem simples. Não sei, irmão, olha aí, eu estou levando uma série, ou estou levando a sério uma face de construção. Eu preciso caminhar com mais responsabilidade. Eu gostaria de prestar contas em algumas áreas. Poderíamos conversar? Você poderia conversar comigo? Isso pode parecer desconfortável e de fato é, mas talvez seja exatamente esse desconforto que comece a quebrar o isolamento no qual você se encontra, beleza? Então, fica aí com esse desafio, certo? Lembra o seguinte, ó, isolamento não é força. Muitas vezes é apenas um lugar onde as suas desculpas ficam sem confronto. Você não precisa viver exposto a todos, de forma alguma, mas também não pode viver escondido de todos, ó. Um homem que ninguém pode confrontar, ele já está em perigo. E cuidado para não ser um desses homens. Então, responda o seguinte: quem tem liberdade para confrontar você? Se a resposta for ninguém, não ignore esse sinal, homem. Cuidado. Procure ambiente, procure homens maduros, procure prestação de contas, procure a luz de Cristo. Esse é o dia 15 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos falar sobre um tema ainda mais profundo, onde nós vamos falar sobre 1% escondido que pode, muito possível, destruir os outros 99%. Se esse vídeo de alguma forma chamou a tua atenção, falou com você, te confrontou de alguma forma, compartilha com outro homem, tá certo? Acompanhe essa série no final, estamos chegando praticamente ao final da série, beleza? Se inscreve nesse canal, nos ajuda a espalhar essa mensagem e lembre-se, eu sou Christian Sevediano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.